Olá, alunos! No vídeo de hoje, vocês vão ver um pouco mais desse assunto de bioenergética, voltado para a glicose. A glicose, ela é o nosso principal carboidrato do organismo. Nós precisamos adquirir ela de alguma forma, né? E a principal forma, a mais gostosa, diga-se de passagem, é pela alimentação. Então fique ligado que aqui vão alguns tópicos bastante densos, porém extremamente importantes para o entendimento da bioenergética e do metabolismo da glicose propriamente dito. Segue a vinheta. Os neurônios e os eritrócitos são totalmente dependentes da quantidade de glicose que existe no nosso corpo. O total de carboidrato no nosso corpo está presente no fígado e no sangue e podem ser utilizados diretamente como fonte de glicose. Aqui estão as principais reservas de glicose no nosso organismo, que seria a corrente sanguínea e o nosso fígado. No geral, o nosso corpo não armazena glicose. O tecido muscular também não armazena glicose, porque ele converte a glicose através da enzima hexoquinase. No nosso músculo, nós temos pequena quantidade de glicose, sendo ela irrelevante praticamente. No entanto, ela é convertida a glicogênio muscular, e o glicogênio muscular permite a manutenção de taxas elevadas de exercício nos primeiros momentos desse exercício. Como nós estávamos falando anteriormente, essa variação dos combustíveis ela é importante e ela precisa ser estudada. Adivinha só qual célula faz a utilização por uma variação da glicose? As células do tecido muscular. Elas usam uma variação desse combustível que é chamado de glicogênio muscular, que você já deve ter ouvido falar. Caso vocês ainda não tenham ouvido falar sobre o glicogênio muscular, ele é uma variação da glicose, é uma forma com que o músculo ele armazena essa glicose. Então, não é certo dizer que o músculo utiliza a glicose. Até se ele utilizar uma porção muito pequena, considerada até irrelevante para a ciência. Até se ele utilizar, ele é considerado uma forma muito pequena e irrelevante para a célula. E ele vai acabar utilizando o glicogênio muscular. A quantidade de glicogênio muscular ela vai variar muito, principalmente porque ela é dependente do gradiente de concentração. Conforme o glicogênio seja depletado dentro do músculo, ele é o estímulo para que a célula absorva mais glicose. E essa glicose dentro da célula ela seja convertida, armazenada na forma de glicogênio muscular. Esse transporte da glicose ela é totalmente dependente também da capilarização. E essa capilarização determina, por exemplo, a característica principal das fibras musculares. A fibra muscular do tipo lenta ela é muito mais capilarizada, irrigada por vasos sanguíneos, do que a fibra de contração rápida. Isso também é um determinante para a concentração de glicose e, consequentemente, de glicogênio muscular. As células musculares elas são ávidas consumidoras de lipídios e carboidratos. No entanto, a concentração de lipídios no corpo humano é muito maior e está muito mais disponível para a célula muscular do que a concentração de carboidratos. O consumo de carboidratos é necessário para que haja essa disponibilidade ao tecido muscular. Do contrário do que muitas pessoas pensam, a glicose ela não atravessa livremente entre a membrana. Ela precisa de uma proteína carregadora que ela é específica para fazer esse transporte. Então elas recebem a nomenclatura de GLUT, As principais proteínas carregadoras para o músculo são a GLUT4 e a GLUT11. Elas têm praticamente o mesmo papel, que é o transporte do meio extracelular para o meio intracelular da glicose. Como que funciona esse transporte? Através das comportas abertas e fechadas. Quando a comporta está aberta para fora da célula, para o meio extracelular, a glicose vai se ligar a essa proteína carregadora se fecha
e abre a comporta para o meio interno da célula e assim ela entra dentro da célula muscular, propriamente dita. E a partir do momento que ela entra na célula muscular, ela é convertida de glicose para glicogênio muscular. Vale ressaltar que a GLUT4 ela é exclusivamente expressa pela musculatura cardíaca, musculatura esquelética e tecido adiposo branco e marrom. E ela é o transportador exclusivo da glicose do meio externo para o meio interno desses tecidos. A GLUT4 ela é exclusivamente dependente de insulina para fazer o transporte da glicose do meio externo para o meio interno celular. A GLUT4 também é encontrada dentro dos túbulos T. Isso significa que ela tem um papel importante na contração muscular, assim como o cálcio. Outro fato curioso que nós encontramos com pouca frequência na literatura é que dentro do túbulo T também nós encontramos a albumina sérica. E isso significa que os túbulos T, mediante a utilização de GLUT4, eles estão em constante conexão com o meio extracelular. Agora, um dado interessante, falando exclusivamente de exercício físico, a expressão do GLUT4, por exemplo, ela está altamente relacionada com a capacidade oxidativa muscular do atleta. Não é segredo que as fibras musculares lentas têm maior expressão do GLUT4 quando são comparadas às fibras do tipo rápido. No repouso, o nosso tecido muscular ele consome muito pouca glicose. A glicose é mais consumida pelo cérebro e alguns outros órgãos que também fazem essa utilização. Os músculos são supridos em repouso principalmente pela gordura. No repouso, a insulina é determinante para o consumo de glicose celular. A insulina é um hormônio secretado pelo pâncreas pelas células beta-pancreáticas. Vão entrar na corrente sanguínea principalmente pela ação resposta ao estímulo do aumento da glicose na corrente sanguínea. A insulina ela é determinante para estimular a síntese de glicogênio muscular dentro da célula, pois ela ativa a enzima glicogênio sintase. Bom, pessoal, eu acredito que vocês devem ter percebido quantos detalhes existem sobre o assunto de bioenergética e metabolismo dos carboidratos, no nosso caso específico, do metabolismo da glicose. Para frente, nós vamos trazer outros vídeos que relacionam o metabolismo da glicose mais especificamente com o exercício físico. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço, até mais.